Boa tarde, irmãos, paz e graça, Deus abençoe a todos vocês, é um prazer estar aqui, falando com vocês nessa live, trazendo aqui uma palavra da parte do Senhor para abençoar sua vida, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui em Lagoa Santa, somos uma igreja em célula, somos uma igreja que estamos procurando restaurar nossa identidade para que possamos trazer a cultura do Reino de Deus para Lagoa Santa, região e até aos confins da terra, porque esse é o encargo que nós recebemos do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar com você, poder falar com você das coisas de Deus, da palavra de Deus. E para isso nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar a todos que estiverem acompanhando esse vídeo que orem comigo nesse momento. Nós vamos trazer uma palavra ao seu coração da parte do Senhor e nós cremos que vai ser para edificar a sua vida e abençoar a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós estamos aqui orando agora. Estamos aqui diante dessas pessoas que estarão acessando esta live, que estarão ouvindo a palavra do Senhor neste dia maravilhoso, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós queremos repartir com os irmãos o pão aqui nessa mesa, o pão que é Cristo, o pão que é a paz de Deus para todos os corações aflitos, porque Jesus Cristo nos deu esta incumbência. Em o nome de Jesus, Senhor, na ministração da palavra, revela ao coração dos teus filhos a tua graça, teu poder e a tua bondade. Nós oramos, Deus, em o nome de Jesus, que essa palavra alcance as pessoas por onde quer que elas andem, que alcance famílias, que traga esperança, traga renovação, traga firmeza de fé, traga convicção no coração dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé e convicção para a glória de Deus. Amém. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês dois textos da palavra de Deus que estão alinhados com a nossa série de mensagens que nós vamos estar iniciando este final de semana, que fala sobre fé. Então, quando nós aprendemos sobre fé nas Escrituras, o nosso coração sempre queima para coisas maiores, para coisas sobrenaturais, para as coisas do reino, não é? Nós sabemos que pela fé nós acessamos a presença de Deus, nós acessamos o reino espiritual e esse assunto é um assunto que sempre queima no coração da gente. Eu queria abrir a Bíblia com vocês então, lá em Tiago, no capítulo 2, ele fala muito sobre fé e ele então nos ensina aqui a respeito de fé e obras. Fé sem obras para nada aproveita. E a partir do capítulo 2, no verso 14, diz assim a palavra: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Pelas obras a fé
foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós vemos aqui então, amados, que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma analogia a respeito de fé, de obras e de prática da fé. Então, ele fala que se você tem obras e você tem fé, você vai alcançar o objetivo, que é ter uma vida justificada perante o Senhor. Então a sua fé vai ser uma fé que vai atingir o seu objetivo e o seu propósito, ok? Mas por outro lado ele fala sobre crença. O que é crença e o que é fé? Nós podemos ver que a crença ela trabalha em benefício pessoal, ela trabalha de maneira egoísta. A fé já trabalha de maneira altruísta. Então, de maneira que você não tem fé para atender a uma demanda pessoal, mas você adquire fé para ser uma bênção para as pessoas à sua volta, uma bênção para o mundo que está perdido. Porque se você tem fé, logo você tem comunhão com Deus, você tem a vida de Deus em você e você tem uma mensagem para o mundo. Mas a crença, ela sempre vai trabalhar contrária à fé. Então você percebe que Tiago relata que os próprios demônios creem e estremecem. Mas como assim? Os demônios creem, então nós confundimos às vezes crença com fé. Porque fé é bíblica, fé é altruísta, fé alcança o coração de Deus e dá-nos como resposta sermos justificados perante Deus e os homens. Logo, se você tem fé como a fé de Abraão, que foi provada e comprovada com as obras, foi acompanhada com as obras, você é justificado e você se torna amigo de Deus. Ok? Tiago vai fazer uma confrontação para a gente. Os demônios creem, eles estremecem, mas eles não obedecem. Então a fé dos demônios, ela fica no nível da crença, fica no nível de saber que Deus existe, saber que Deus é bom. Você saber que Deus é bom, saber que Ele existe, saber que Ele é real, é um conhecimento incompleto. Você precisa cooperar com esse conhecimento, colocar sobre essas obras a fé prática, as ações que vão confirmar essa fé e vão fazer com que ela te faça amigo de Deus. Muito cuidado com crença e muito cuidado para você não confundir crença com fé. Fé agrada o coração de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar tantas vezes: o meu justo viverá pela fé. Que fé é essa? A fé do tipo de Abraão, que foi confirmada. Teve fé e teve ação. Teve fé e teve doação. Teve fé e teve entrega. Por que Abraão foi justificado? Lá no capítulo 12 ele recebeu uma promessa do Pai. Sim, glória a Deus, que ele seria grande, que as nações, as famílias da terra seriam abençoadas através da fé dele e que ele seria uma bênção. Sim, só que esta promessa se tornou uma aliança no capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão pega o seu filho em obediência a um comando de Deus e leva o seu filho para sacrifício, para ofertar a Deus.
Ali então, o que era uma promessa em Gênesis 12 se torna em uma aliança em Gênesis 22, e ali Deus então fala: agora sim eu juro que eu jamais deixarei de cumprir para com você, Abraão, tudo aquilo que eu havia prometido para você lá em Gênesis 22. De maneira que fé sem obras se torna religião. Fé sem obras é morta, é como um corpo sem o seu espírito. Não funciona, é inútil e não tem nenhuma valia, nenhum valor prático. Mas a fé acompanhada com a obra, essa sim traz muito benefício e muito resultado. Foi o que aconteceu com Raabe. Raabe foi justificada? Foi. A fé dela foi aceita? Foi. A fé dela alcançou o propósito? Sim, porque ela expôs a sua vida, crendo que Deus a protegeria, guardando os espias e dando um destino aos espias, que foi o destino que Deus gostaria que ela desse. De maneira que, ao crer em Deus, Raabe expôs com a própria vida e a sua fé foi aceita. E Raabe veio a se tornar uma herói da fé, uma heroína da fé. O seu nome está lá em Hebreus capítulo 11 como uma mulher de fé, uma fé relevante que mudou a sua história. Então, para a gente concluir essa reflexão da palavra, eu quero te chamar ainda para Marcos 8. O Evangelho de Marcos é um evangelho de ação, foi um evangelho escrito para os judeus, e nele nós vimos muita ação, muita velocidade, muita operacionalidade de Deus. E aqui nós vemos Jesus então falando para os escribas e fariseus. E ele fala a partir do versículo 15: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos herodianos. Qual é o contexto aqui desse texto bíblico? Jesus estava ali, tinha uma multidão que estava com ele há 3 dias no deserto, e essa multidão estava com fome. Então Jesus lança um desafio aos seus discípulos dizendo: eu não posso despedi-los com fome, porque eles vão perecer pelo caminho. E aí, como vocês devem conhecer a história, foi apresentado a ele alguns peixes e pães. E Jesus, a partir de uma pergunta de Jesus: o que vocês têm? Olha que isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam: eu não posso servir a Deus porque eu não tenho isso, eu não tenho condições. Não, Deus pergunta para você, através do seu Filho Jesus, o seguinte: o que você tem nas mãos? É isso que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Pode ser pouco ou muito. Se você entregar de coração nas mãos de Jesus, Ele vai dar a bênção da multiplicação. Porque Jesus traz para nós não o fermento de Herodes, não o fermento dos fariseus, mas Ele traz para nós o fermento do céu. Tudo que Jesus abençoa, multiplica. Se você colocar a sua vida, se você colocar os seus bens, se você colocar a sua família nas mãos de Jesus, o fermento do céu vai multiplicar esse dom e você vai chegar aonde você jamais sonhou. Você vai prosperar, você vai crescer, Deus vai abençoar a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. O que seria então ter cuidado com o fermento de Herodes? O que seria ter cuidado com o fermento dos fariseus? É exatamente o que nós compartilhamos lá em Tiago capítulo 2. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes equivale a uma fé disfuncional, a uma fé que não está inteira, a uma fé sem obras, portanto a uma fé morta. Tanto é que os fariseus eram as pessoas que mais acreditavam na época de Jesus. Eles tinham muita fé,
porque eles acompanhavam as Escrituras, eles escreviam as Escrituras, então eles tinham uma crença, porque quando o autor da fé chegou, que é Jesus, eles não o reconheceram, pelo contrário, eles queriam matá-lo, eles queriam se livrar dele para continuarem na religiosidade. Portanto, toda religião, ela pode se tornar uma crença e pode se tornar algo contrário à vontade de Deus. Quando Jesus fala cuidado com o fermento dos fariseus, ele fala cuidado com o que a religião pode fazer com você, porque ela pode cegar você para ver a verdadeira fé e viver a verdadeira fé, que é a fé de Cristo Jesus. A fé que tem o fermento do céu, que é a fé bíblica. E, por outro lado, ele fala para a gente ter cuidado com o fermento de Herodes, que no caso é o que a política pode fazer. No caso, Herodes representava a política da época. E a política, ela sabe de algumas coisas, ela reconhece algumas coisas. Os políticos sabem que Deus é o Senhor, mas eles preferem não se render ao senhorio de Cristo, porque eles preferem ficar no comodismo do ganho, do lucro e do benefício pessoal. Então, aceita nessa tarde essa palavra no teu coração, tira todo o fermento da religião da sua vida, da sua casa, tira o fermento de Herodes da sua vida e da sua casa e permita que o fermento de Cristo, que é o fermento que veio do céu, para abençoar a sua vida, permita que esse fermento influencie a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, em o nome de Jesus. Fica com o fermento do céu, o fermento de Jesus. Seja abençoado, que tudo que vier em sua mão possa ter a bênção do céu, possa estar disponível para Deus, para abençoar a sua vida e para abençoar os demais. Que você seja essa pessoa abençoada em nome de Jesus. Um prazer estar aqui com você. Essa é a primeira live de muitas que nós faremos a partir de hoje. Toda semana eu vou estar aqui com você nesse canal, abençoando a sua vida, trazendo para você a palavra da fé. Amém? Uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua casa, para te dar ânimo, para te encorajar, para te dar direções do céu, para você ter um dia abençoado. Seja abençoado, você e sua família, na prática da palavra de Deus. Nos acompanhe, vai divulgando essas mensagens, porque o reino de Deus vai estar expandindo e crescendo, e você vai cooperar com esse canal e com o reino de Deus fazendo isso. Deus te abençoe, muita alegria estar com vocês, em nome de Jesus. Uma ótima tarde para vocês. Amém